Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos ao vivo no primeiro programa ao vivo de 2016. Estamos de volta depois de um breve intervalo no final do ano. A gente está de volta para fazer o programa Eclésia ao vivo. Tivemos bons programas no final do ano. Aliás, tivemos os nossos especiais, que foi bem legal, com a presença do Padre Guido Montinelli, também do Padre Vander, que exibimos nas últimas semanas. Na semana passada tivemos um reprise e hoje estamos ao vivo de volta para começar o ano de 2016 ao vivo aqui, com muita alegria, chegando em todas as casas dos nossos amigos telespectadores que querem conosco conversar sobre doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia fala sobre doutrina da Igreja Católica, vida de santos, sempre um aspecto relacionado à fé católica, tempo litúrgico. E o tema de hoje eu vou falar daqui a pouquinho, porque antes quero dar boa noite e já dizer, Padre Guido, bom ano novo para o senhor. Boa noite, Érico, e desejo um feliz ano novo para todos os nossos amigos telespectadores. Estamos aqui com renovado fervor e verdadeiro entusiasmo nesta tarefa de transmitir a palavra de Deus numa linguagem muito simples para que todos possam gostar destas diretrizes que nos levam a conhecer e amar cada vez mais o nosso Senhor. Hoje quero dar um abraço todo especial para a família religiosa das irmãs terciárias franciscanas da Beata Angelina, da cidade de Toledo, no Paraná, onde Eric passei os meus primeiros dias do ano novo assessorando o retiro anual. Não sei se conseguimos colocar no ar uma bela fotografia. Então, algumas irmãs que o senhor foi fazer um retiro com elas, Padre Guido? Sim, exato, né? Bem nos primeiros dias deste novo ano. A gente tem uma fotografia aí, Bruno, que o Padre Guido trouxe pra gente? Olha lá. Tá aí. Então o senhor esteve com essas irmãs fazendo um retiro. Sim. Quanto tempo que foi o retiro, Padre Guido? Em 5 dias. 5 dias de retiro. Exato, agora está bem carregadas de tanta energia espiritual. Muito obrigado pela bela acolhida na vossa casa de Toledo. E também quero dar o meu abraço fraterno à família de Dona Ladiga Ambolonga e seu Adalberto de Criciúma, que não perdem nenhum dos nossos programas. E estamos aqui, repito, com renovado fervor, porque acredito muito, prezados amigos telespectadores, naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Isso vale também para Deus. Quanto mais se conhece, mais se ama. Sobretudo, Eric, diante de um tema tão belo que nós queremos enfrentar hoje, né? Eu já vou falar já o tema, mas antes só uma curiosidade, Padre Guido. Sim. Como aqui no programa, durante todo o ano, a gente responde muitas dúvidas de muitas pessoas, nossos amigos telespectadores, que enviam para cá e-mail, telefonemas, tudo mais. O senhor, quando o senhor está no dia a dia do senhor, ou quando, por exemplo, o senhor está em viagem, retiro, as pessoas param para falar com o senhor, perguntar as coisas, tem dúvidas, isso acontece, Padre Guido? Não acontece de vez em quando, acontece com uma grande frequência. Uma grande frequência. Inclusive até lá em Toledo. Né? Cheguei lá de manhã cedo na rodoviária, né, de Cascavel, e as irmãs, enquanto estava tomando um cafezinho, escutei alguém atrás de mim que falava, é ele. Me identificaram Reconheceram logo. o senhor. Sim. O senhor imagina, a gente aqui não dá sossego para o Padre Guido. A gente quer ficar perguntando sempre tudo que ele puder responder. No dia a dia, as pessoas também não dão sossego. Olha, com calma ele responde, viu, gente? Às vezes tem que respeitar, né, o tempo dele, mas com calma ele acaba atendendo todo mundo. Claro que o senhor é muito solícito. Por exemplo, por e-mail. A gente vai botar no nosso endereço de e-mail aqui, o eclesia@rs21.com.br. Você pode mandar e-mail hoje, aqui para o programa, falando alguma coisa sobre o tema relacionado aqui no dia de hoje. Porém, esses e-mails durante a semana, o Padre Guido responde a todos. As dúvidas que chegam por e-mail, o Padre Guido sempre responde. Mas, além do e-mail, você pode usar também o nosso telefone, você pode usar o nosso número do WhatsApp, que durante a nossa conversa sempre fica aparecendo aí no seu vídeo. Então, manda para cá o seu recadinho, desejando aqui para a gente, para o Padre Guido, ou para quem você quiser, um feliz ano novo, já que a gente está começando o primeiro programa ao vivo de 2016. Ou qualquer dúvida que você quiser sobre o tema que eu vou dizer agora. Padre Guido, no último domingo, qual foi a festa litúrgica que comemoramos? Nós comemoramos a solenidade do batismo de Jesus. Jesus, de repente, se apresenta adulto, já com 30 anos, né? Domingo retrasado, recebemos aquela bela visita dos magos guiados pela estrela e, de repente, agora Jesus já inicia o seu ministério,
público com o santo batismo. Então é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Vamos falar sobre o batismo de Jesus, os significados do batismo de Jesus, vamos entender do ponto de vista catequético o que isso significa, vamos entender um pouquinho sobre a tradição da igreja sobre o batismo como um todo, porque o tema batismo está sempre presente aqui no programa Eclésia. Vira e mexe a gente volta a falar do batismo sobre algum aspecto, alguma ótica do assunto batismo. E hoje a gente vai falar também, de maneira geral, sobre o sacramento do batismo, mas vamos entender qual é a diferença, por exemplo, do batismo de João, na qual o próprio Jesus foi lá receber o batismo de João, e do batismo sacramento que a gente recebe hoje na igreja. Tudo isso é assunto do programa Eclésia de hoje. Você manda para cá sua dúvida, telefonema, e-mail, WhatsApp, como eu disse. Na medida do possível, a gente conversa sobre isso. Padre Guido, antes ainda de a gente entrar propriamente dito no programa, no assunto do batismo de Jesus, Sim. Só para entender, nós já estamos vivendo o tempo comum na igreja, já terminou o tempo de Natal. O tempo de Natal vai até a Epifania e depois estende até o batismo de Jesus, é isso? Sim, exato. E a partir do primeiro domingo, que é substituído pela festa do batismo de Jesus, certo? Até quarta-feira de cinza é o tempo comum. Isso mesmo que eu ia perguntar para o senhor, porque domingo que vem é o segundo domingo do tempo comum. Certo. Mas não teve o primeiro. Porque o primeiro é substituído pelo batismo de Jesus, por este motivo, sim. E vai até o último dia de carnaval, né? Logo em seguida, com quarta-feira de cinza até o ciclo da Páscoa, temos o período, o tempo da Páscoa. Então é isso mesmo, a gente vai direto para o segundo, porque o primeiro não tem chamando o primeiro do tempo comum, que é justamente esse dia da festa do batismo de Jesus. Sim. Padre Guido, vamos lá no coração desse assunto. Sim. Né? Vamos entender. Por que Jesus precisou ser batizado? Ele não era Deus? Não. Ele tinha que ser batizado? Exato. É que vamos, em primeiro lugar, modificar a pergunta, porque Jesus, como homem santíssimo e como Deus, não precisava ser batizado, mas fez questão de ser batizado para nos ensinar os 4 grandes efeitos que o batismo produz na pessoa que o recebe. O catecismo explica quais são estes 4 grandes efeitos do batismo. Primeiro, é tirada e lavada aquela mancha de pecado cometido na origem da humanidade e, portanto, chamado pecado original. E, em caso de batizado de uma pessoa adulta, o batismo é válido como uma confissão. Certo. São perdoados todos os pecados. Quer dizer que se a pessoa, por exemplo, for batizada no leito de morte, já morrer direto como se ela não tivesse pecado nenhum, porque foi perdoado? Perfeito. Ele recebe o perdão global e total de todos os pecados. Certo. Certo? Este é o primeiro grande efeito do batismo. Isso não significa que, recebendo o perdão deste pecado, nós não pequemos mais, não? Porque a nossa natureza humana é inclinada também a um caminho, digamos, para um caminho que nem sempre responde ao caminho da graça de Deus. O segundo grande efeito do batismo é que, através do batismo, recebemos a autorização para os demais sinais da graça de Deus, os demais sacramentos. Certo. Uma pessoa que casa, se exige o documento do batismo. Quando me tornei padre, o meu bispo lá na Itália pediu a minha certidão de batismo. Não se pode receber outros sacramentos. É importante explicar isso porque, sobretudo como párocos, não é a primeira e nem vai ser a última vez que chegam casos até, digamos assim, precisamos ter muita misericórdia, né? E também muita compreensão da fraqueza humana. De crianças, por exemplo, que se aproximam e fazem o curso da primeira Eucaristia e ainda não são batizadas. Não tem como. Não tem como. E quando às vezes chamamos os pais, veja só o raciocínio dos pais. Padre, nós reconhecemos que erramos, digamos assim, mas vamos fazer o seguinte, padre. Agora a nossa criança faz a primeira comunhão e depois, logo em seguida, vamos batizar. De jeito nenhum. Eu digo para estes pais, podemos dar a volta completa no mundo que não encontramos nenhum engenheiro
que construa um prédio pelo segundo andar. Portanto, o batismo é fundamental e nos autoriza para os demais sacramentos. Bom, o assunto do batismo, a gente tem muita coisa bacana para falar sobre isso ainda. No decorrer do programa a gente vai entrar nesses pormenores. Mas vamos voltar um pouquinho na questão do batismo de João. Sim. O batismo de João não era um sacramento como a gente recebe hoje, né, Padre? Exato, não era um sacramento. Aliás, nunca São João usou esta palavra. Certo. O batismo de João era um convite para a conversão, a purificação, a mudança de hábito na vida. Eu usava a água. Uma das finalidades mais comum da água é de lavar, de sentir-se mais purificados. Agora, São João gritava, gente, convertei-vos, porque entre nós há uma pessoa, falava de Jesus, diante da qual eu não sou digno nem de desamarrar o nó da sandália. Não era um Jesus bebê, era Jesus já adulto, já com 30 anos de idade, e que se preparava para o seu ministério. Agora, o batismo instituído por Jesus, e ele fez questão de recebê-lo pelas mãos de João Batista, é aquele sim que é sacramento, porque Jesus recebe e ensina a dar o batismo em nome da Santíssima Trindade, com a força do Espírito Santo. Esta que é a grande novidade do batismo, a tal ponto que o batismo marca para sempre a vida da pessoa que o recebe, a tal ponto que ninguém de nós pode receber o batismo duas vezes. Por isso a grande diferença. É claro que a pregação de João Batista foi válida, certo. E o batismo também de conversão, simbolizado pela água, também dava o seu belo efeito. Muitas pessoas ficavam até de boca aberta diante da maneira como este homem falava e como anunciava a chegada de Jesus, que já estava vivendo no meio do povo. Mas não era um sacramento, mas a partir do batismo que Jesus recebe, aí sim se torna uma força vital da presença marcante e profunda na pessoa que o recebe. Por isso, hoje, meus amigos, muitas vezes, fazer até um passo para trás na história da nossa vida pessoal para valorizar aquele dia no qual os nossos pais e os nossos padrinhos, interpretando a nossa vontade, professaram a nossa fé e nos levaram na igreja onde nós fomos batizados. Ô Padre Guido, será que é correto a gente pensar assim? Já que Cristo, tudo que ele fez, ele elevou à perfeição, é correto a gente pensar assim que o próprio Cristo não precisava exatamente do batismo de João, mas o batismo precisava do próprio Cristo para elevar a perfeição. Sim. É mais ou menos correto pensar assim? É correto, parece um jogo de palavras, mas é exatamente, sim, porque é exatamente através do batismo que nós nos encontramos com o grande mistério da Santíssima Trindade. E é a partir daí que nascem, inclusive, compromissos obrigatórios, diríamos em termos filosóficos, imperativos, categóricos, que não nos podem deixar indiferentes. Se nós falamos que tira a mancha do pecado original, recebemos autorização para os demais sacramentos, o terceiro efeito fala que nós adquirimos o nome de cristãos, isto é, continuadores de Cristo. Isto significa a realização de um projeto de vida que não nos pode deixar indiferentes. Viver como autênticos cristãos, subindo cada vez mais na escada da perfeição. E o quarto grande efeito, fala o catecismo, é nós nos tornamos herdeiros do céu. Por isso, Eric, quando se fala do batismo, devemos dar muita força a tudo que nós podemos aprender. Diria logo para todos, especialmente nós, pessoas adultas, é muito fácil serem convidados para ser padrinho, madrinha, etc.
Mas sabemos que para fazer isso precisa participar de um encontro chamado de curso, ou cursinho, na verdade são pouquíssimas horas. Gente, pelo amor de Deus, não vamos encarar esta participação como um peso, talvez olhando pelo relógio, porque é pouquíssimo tempo que nós temos à disposição para aprender tantas coisas diante, porém, de Deus, e deveremos responder por tudo que nós fizermos em benefício daquela pessoa para a qual nós respondemos na hora do batismo. Quer dizer, coisa séria, né, Padre Guido? Sim. Coisa séria. E, aliás, o senhor bem citou aí o cursinho, porque, às vezes, a gente ouve falar, infelizmente, isso é verdade, de casos de pessoas que tentam até enganar, ou dizer que já fez o cursinho, ou querer falar assim, não, eu vou pegar uma assinatura aqui para dizer que eu já fiz o cursinho em outra paróquia, para ter... Gente, diante de Deus, primeiro que não dá para mentir, né? Segundo que por respeito à família e à criança que você vai ser batizada, vai lá e mergulhe nesse mistério para você viver bem isso, porque é uma graça muito grande que aquela criança vai viver e que pode ser bem vivida em família, em comunidade, e os padrinhos têm um papel importante nisso, né, Padre Guido? Sem dúvida, a nossa responsabilidade de pessoas adultas também é muito grande. Por isso, meus amigos, procurem compreender e aprofundar a beleza deste sacramento que marcou para sempre a vida de cada um de nós e também dos nossos filhos e nossos afilhados. Vamos só repetir, então, os 4 efeitos do batismo. É tirada a mancha do pecado original. Certo. E também são perdoados todos os pecados, né? Recebemos autorização através do batismo para os demais sacramentos. Eucaristia, confissão, na crisma, unção dos doentes, sacerdócio e matrimônio, certo? Adquirimos o nome de cristãos, isto é, continuadores de Cristo, e nos tornamos herdeiros do céu. Se não me engano, o Catecismo da Igreja Católica usa uma palavra que eu gosto muito nessa comparação, que diz que somos configurados a Cristo. Exato. Que o batismo nos faz isso, nos deixa, então, configurados a Cristo. Eu gosto dessa expressão, Padre Guido, porque faço aquele... Toda vez que eu penso nisso, eu lembro desse exemplo. Quando uma impressora, por exemplo, não está configurada a um computador, ela não tem importância. Né? Ela existe, ela está ali, mas ela não está configurada ao computador, então, no papel que ela tem que fazer, que é justamente imprimir, ela não vai. Pensando nesse aspecto, quando nós somos configurados a Cristo, perfeito, a gente faz parte de alguém que está ao nosso lado, né? Que é, no caso, o próprio Cristo, a gente entra para aquela realidade, e isso é eterno, né, Padre Guido? E para sempre. Inclusive, esta palavra da configuração é tirada exatamente do terceiro efeito, quando nós adquirimos o nome de cristãos. Isto é, dentro de nós há a pessoa de Cristo. Devemos agir como Ele agiu. Devemos nos comportar do seu mesmo jeito, usando a inteligência, a vontade, a liberdade, o exercício de tantas outras qualidades e virtudes que nos devem caracterizar como autênticos cristãos. É interessante notar, Eric, a linguagem bíblica. Nós notamos, por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, quando Abraão obedeceu também diante do grande sacrifício de imolar o seu único filho Isaque, Deus tanto gostou que ele disse, olha, o teu nome será marcado para toda a eternidade. Você não se chamará mais Abraão, mas Abraão. Isto é, até o nome fica mais esticado, digamos assim. E a mesma coisa acontece com o batismo. Nós nos tornamos cristãos, continuação de Cristo. Devemos agir como Cristo. Gente, é um grande desafio, mas esta que é a nossa realidade. E o batismo, repito, marca para sempre, supera até a mesma morte e a mesma eternidade. O senhor falou aí do Antigo Testamento. O Reginaldo, do estado do Pará, ele deixou aqui para a gente assinado como Reginaldo do estado do Pará, está perguntando se o povo de Israel conhecia alguma coisa parecida com o batismo. Tinha alguma coisa que remetia ao batismo? Alguma coisa que dá para a gente comparar? Sim.
É bela, obrigado, Reginaldo. Reginaldo. É bela a sua pergunta. São várias passagens. Na história gravada por Moisés, por exemplo, havia um rito através do qual a pessoa entrava a fazer parte da família, digamos assim, de Deus. Era o rito da circuncisão, Certo. que era feito nos meninos, né, homens, com 8 dias de vida. Certo? Que até hoje, inclusive, na mentalidade hebraica, se realiza este fenômeno, né? Como também todas as pessoas que nasciam com 40 dias de vida eram apresentadas ao templo para dizer que a vida humana é de Deus. Certo. E, inclusive, as famílias eram obrigadas, já nas primeiras páginas da Bíblia, podemos encontrar isso no livro do Levítico, no capítulo 27, onde se fala do resgate. Diante de um benefício, qual, por exemplo, a vida de um ser humano, os pais ofereciam ou um animal ou uma oferta, conforme as possibilidades de cada um. Certo. Para dizer obrigado, porque a vida humana era de Deus. Muito bela esta imagem de pertencer a Deus. Agora, o batismo instituído por Jesus, né, elimina estes ritos da apresentação e como também da circuncisão, porque marca para sempre aquela vida humana, repito, a tal ponto que é cristão para toda a eternidade, porque é batizado recebendo o marco da Santíssima Trindade. Fica a verdadeira imagem e semelhança de Deus que atua no mundo de hoje. O senhor falou sobre o livro do Levítico, quero lembrar aos nossos amigos telespectadores que dedicamos um programa exclusivo sobre o livro do Levítico. No site da Rede Século XXI, o portal rs21.com.br, se você clicar em programas, depois clica em programa Eclésia, todos os vídeos de todas as semanas que exibimos aqui, todos os programas Eclésias que a gente exibe aqui durante a semana, estão lá disponíveis no nosso site. É só você clicar, não paga nada por isso, inclusive esse programa sobre o livro do Levítico está lá. Muitas pessoas aqui mandando para a gente Feliz Ano Novo, mandando um abraço aqui para o senhor, Padre Guido, o Duarte de Passos, mandando um ano novo aqui para toda a equipe, a Marlene Gava, de Campinas, está mandando um abraço aqui para toda a equipe. Inclusive a Marlene está dizendo que o senhor parece muito com o avô dela, ele está dizendo assim. Olha, o senhor deve ter um avô bonitão, hein, porque o Padre Guido é muito bonitão. O Benedito Laércio da Silva, São Bento do Sapucaí, também mandando aqui um recadinho para a gente. Eu falei agora há pouco que quando a gente recebe dúvidas por e-mail, o Padre Guido responde durante a semana. O Claudemir já foi esperto aqui, o Claudemir Oliveira, ele já pegou e mandou uma pergunta aqui que não tem a ver com o tema de hoje, porque a gente não tem tempo de responder todas as perguntas que chegam para a gente de outros temas, diferente do que a gente está tratando no dia. Então, como uma pergunta, na semana passada, nós reprisamos aqui o programa que falamos sobre o livro Imitação de Cristo, né? E ele tem uma dúvida sobre isso, ele mandou para o senhor durante a semana, o Padre Guido vai responder por e-mail, então, viu, Claudemir Oliveira? Sempre que for por e-mail, o Padre Guido responde durante a semana, mas pode mandar para a gente aqui, dúvida seja por e-mail, telefone, WhatsApp, seja o que for, tá bom? Ô, Padre Guido, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, ainda não, a gente conversa mais nesse bloco ainda. Eu vou deixar um assunto aqui para a gente falar depois do intervalo, que eu queria que o senhor explicasse para a gente, que existe 3 tipos de batismo que a igreja reconhece como válido. Sim. O senhor vai falar daqui a pouco, depois do intervalo. Porque antes, eu queria nesse bloco ainda, que o senhor falasse para a gente. Existem os ministros ordinários e extraordinários do batismo? Explica para a gente quem está habilitado a ministrar o batismo. Certo. Ministro ordinário do batismo é o sacerdote ou o diácono. Certo. Enquanto, olha, gente, como é importante o batismo. Pelo fato que nós recebemos o batismo, nós leigos, somos todos nós ministros extraordinários do batismo. Como assim, Padre Guido? Exato. Imaginamos que numa casa haja um bebê que está passando mal, certo. Não temos um carro para levar até o padre, não sabemos como fazer para entrar em comunicação, a criança corre o risco de vida, etc. Gente, todo mundo tem água em casa, não precisa água benta. Jesus foi batizado na água de um rio, o Rio Jordão, talvez já naquela época era talvez até já meio poluída. Pois é. Pega um copo de água, um pouquinho de água,
despeja sobre a cabecinha do bebê, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele batismo é válido. O senhor está dizendo quando há um risco de morte. Sim. Né? De repente, a criança vai morrer, está no final da vida, não dá tempo de levar até um padre ou então até um diácono. Qualquer pessoa pode fazer esse batizado? Qualquer pessoa que queira agir em nome da Santíssima Trindade, pessoa leiga, pode fazer. Na minha vida, mais de 40 anos cuidando dos hospitais, como sacerdote, nem sempre, Eric, eu cheguei em tempo para batizar bebês que estavam passando mal. Às vezes o senhor era chamado para fazer o batismo, chegava lá, a criança já tinha falecido. Mas as enfermeiras, notando que o padre estava demorando, elas mesmas, ainda na incubadora, não sei quantos, já batizei também eu na incubadora, batizaram o bebê. E aquele batismo ministrado pelas enfermeiras é válido. Ô, Padre Guido, a gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. Sim. E antes que as perguntas acabam aparecendo aqui, eu já vou adiantar. O senhor explicou, então, no caso de vida ou morte de uma criança, por exemplo. Isso é muito comum, às vezes a criança, infelizmente, chega a nascer viva, porém, não vai sobreviver. Então, qualquer um, não precisa ser padre nem diácono, qualquer um pode fazer esse batismo, desde que, com água, jogue sobre a cabeça da criança e diz: eu te batizo. Diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve ser esta frase bem explícita. Certo? Ok, isso é no caso de criança. Agora, e se a pessoa for adulta, estiver correndo também perigo de morte, provavelmente vai morrer, é adulto, nunca foi batizada e demonstra o desejo do leito de morte de ser batizada. Um leigo também pode fazer isso? Pode. Em força do nosso batismo, temos também esta vantagem, minha gente, né? Nós recebemos o sacerdócio de Cristo através do batismo e, em caso de extrema urgência, nós podemos administrar o batismo, entendeu? Inclusive, este caso que você está falando, é verdade que eu sou padre, mas já me aconteceu, eu lembro, na minha experiência de Brasília, de uma noite de ser chamado, eu batizei um velhinho, gente, quase 80 mais anos, os vicentinos tinham descoberto que aquele homem, infelizmente, não era batizado, e mal terminei de batizá-lo que veio falecer. Direto para o céu, hein, Padre Guido? Foi, direto, a gente ficamos naquela casa, olhando-nos na cara um com o outro. Olha como Deus nos usa como verdadeiros instrumentos para que a graça dele chegue para todo mundo. Padre Guido, a gente vai para o intervalo agora. Eu vou deixar então duas perguntas para depois do intervalo. Bom, uma eu já falei, né? Sim. O senhor vai explicar para a gente então os três tipos. Existem 3 tipos de batismo que a igreja reconhece como válido. Vamos entender quais são esses 3 tipos de batismo. Mas a pergunta que eu ia fazer, ainda para completar aqui o assunto, sobre esse batismo de emergência, no leito de morte, que até mesmo os leigos podem fazer, não precisa ser padre nem diácono, a pergunta é a seguinte, você vai responder só depois do intervalo. Se a criança ou o adulto que foi batizado por um leigo no leito de morte sobreviver, depois ela precisa ir na igreja e pedir que o padre a batize novamente, o senhor vai responder só depois do intervalo. Vamos entender como é que funciona isso. Faz o seguinte, aproveita o intervalo, liga pra gente rapidinho, se você ainda não é sócio, você pode ficar sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Aproveita o intervalo, liga pra gente e fala assim, olha, eu queria saber como é que eu faço para me tornar sócio. Você vai receber na sua casa a revista Brasil Cristão, todo mês, e vai ajudar a manter a nossa obra de evangelização. É claro que não é barato manter uma televisão no ar como a nossa. Tá aí a revista Brasil Cristão desse mês. Você vai receber todo mês na sua casa a revista Brasil Cristão, que é uma revista muito importante, muito bacana, com muitos artigos legais. Inclusive o Padre Guido escreve na revista Brasil Cristão. Você vai receber todo mês e vai ajudar a manter a nossa obra de evangelização no ar. A gente conta com a tua ajuda, viu? Muito obrigado. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o batismo de Jesus e o sacramento do batismo. Não sai daí, a gente volta já.